Me diz aí, tá preparado para mais uma aula? Vamos dar início, né? Vamos dar continuidade aí ao tema que a gente abordou na aula passada, onde nós falamos, né, sobre o reconhecimento, né, como sendo algo que precede a restauração. E a gente falou sobre a restauração de um homem, né, onde muitas das vezes a gente precisa ser de fato desconstruído nas nossas crenças, em tudo aquilo que nós achávamos que estava certo e que poderia de fato não estar de acordo com a vontade de Deus, para que Ele possa se manifestar através das nossas vidas. Eu acredito que você, assim como eu, você é alguém que não quer apenas ser usado por Deus, você é alguém que quer realmente servi-lo, você é alguém que ama Ele, você não é um daqueles que quer chegar naquele grande dia e falar: Senhor, Senhor, mas em Teu nome nós profetizamos, operamos milagres, e de repente você vai ouvir um bom e sonoro: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não, eu acredito que você não quer somente transbordar na unção, no poder do Espírito Santo, mas você quer de fato viver uma vida que venha resplandecer, que venha evidenciar quem Cristo é através de você, tá certo? E hoje nós vamos estar falando então sobre restaurando uma nação. Então, uma nação restaurada, ela é o resultado de homens restaurados em sua individualidade. Conseguiu entender isso aqui? Então, olha só. Na nossa aula passada, a gente falou da importância de um homem, um indivíduo ser restaurado. Porém, a gente precisa entender que uma nação, ela é constituída por pessoas. E quando cada um desses indivíduos, eles são reconstruídos, eles são restaurados dentro da sua identidade, de quem eles são, então agora a gente vai ter algo poderoso, tá certo? Mas a gente vai falar aí ao longo da aula, a gente vai decorrer sobre isso, tá bom? Então, por isso, a importância, né, da aula passada, onde a gente abordou esse tema, tá? Falando sobre a restauração de um indivíduo, tá bom? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus, ele escolheu uma nação. E qual foi essa nação escolhida por Deus? Israel. Israel foi a nação que Deus escolheu. Mas olha que interessante, antes de Deus ter escolhido essa nação, antes da gente entender que essa nação, né, populosa, que veio a se tornar milhares e milhares de pessoas, antes ele escolheu um homem, ele chamou um homem, Abraão. E a partir deste homem, que viveu uma vida dedicada a Deus, expressando de fato a imagem e semelhança do seu Criador dentro de tudo aquilo que ele poderia, então surge essa nação. Abraão dá origem ao seu filho Isaque, Isaque ele dá origem ao seu filho Jacó, que é a pessoa que faz com que essa nação ela venha de fato surgir, né? A Bíblia mostra que Jacó ele foi o pai ele teve 12 filhos que deram origem aí às 12 tribos que consequentemente formaram essa nação. Mas olha só que interessante, que este homem Jacó, ele precisou ser restaurado dentro da sua individualidade para que essa nação ela se levantasse com poder. Jacó, ele teve a sua identidade revelada no momento em que ele teve um encontro especial com o próprio Deus, aonde ele deixou de ser conhecido como Jacó e chamou-se a partir de então Israel. Cara, quando a gente chegar nesse módulo, você vai como que é nesse módulo, né, nesse nível, onde a gente vai aprofundar nessa passagem, você vai descobrir coisas poderosas, tá certo? Mas isso é coisa para um outro momento. Então, Deus escolheu essa nação, né? Isso aqui foi apenas um plano de fundo aí para você entender que essa nação Israel, ela se deu, né? A origem dela vem lá de Abraão, enfim, tá? E então agora a gente tem a nação de Israel. E Deus, quando chamou essa nação de Israel, Deus chamou ela para que ela viesse de fato a manifestar um propósito, né? Então Deus, ele é um Deus santo, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que um homem, Isaías, profeta, ele contempla os céus abertos, ele tem uma visão de Deus, né, onde os serafins estavam ao redor dele. E o que aqueles serafins proclamavam? Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Então, esse Deus que é santo, ele requer que a sua nação, ele requer que o seu povo seja um povo separado. Mas calma,
né? Provavelmente você aí pode ter tido experiências com pessoas que de fato não entenderam ou não entendem o que é de fato a santidade. Pessoas muitas das vezes que se utilizam disso apenas para tentar exteriorizar algo, dizer que são superiores por conta de uma vestimenta, por conta de algo apenas externo, quando na realidade Jesus, quando ele vem e exerce o seu ministério terreno, ele vai mostrar que a verdadeira santidade é aquela que é gerada no íntimo do ser humano, e ela só pode ser gerada no íntimo porque esse íntimo foi transformado. Essa pessoa agora ela recebeu de fato a genética dos céus, ele agora nasceu da água e do Espírito. Então Deus, ele sabe que a partir do momento em que nós nascemos da água e do Espírito, nós agora que somos também essa nação santa, porque lá em 2 Pedro você vai ver a Bíblia falando sobre isso, né? 2 Pedro, ele escreve que nós somos o sacerdócio real, a nação santa. Então, Deus, ele sabe que nós temos todas as condições para que, de fato, nós venhamos andar em santidade. Não porque nós somos bons, mas porque nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E esse Espírito, ele nos capacita para que nós possamos andar em santidade. E quando você entender de fato o que isso representa e você se colocar nessa condição diante de Deus, você vai andar em níveis de autoridade espiritual talvez que você ainda não tenha desfrutado. Porque a santidade é de fato a verdadeira manifestação a qual as forças malignas não suportam. Então, quando a gente entende isso, acontece uma virada de chave. Então, um povo que tem, de fato, essa característica que é evidente dentro das Escrituras, que é evidenciada, né? João também, quando ele tem a sua visão lá na ilha de Patmos, ele descreve a mesma cena que aquele homem, profeta Isaías teve, onde ele também vai descrever, falando dos serafins, né? Proclamando a santidade de Deus. Então, a gente pode aqui entender que Deus, ele tem esse atributo como sendo um atributo que denota, ele caracteriza quem ele é, um Deus santo. Então a gente, como igreja, a gente precisa também andar nesse lugar de santidade. Ou melhor, deixa eu corrigir aqui, não é andar neste lugar, é andar nesta pessoa, é estar em Cristo. Porque a gente vai ver que lá no livro de Êxodos, presta atenção nisso daqui. No capítulo 28, versículo 36, Deus, ao separar, né, ou dar instruções ali para Moisés, para que viesse ser separado o sumo sacerdote e o sacerdote, no caso o sumo sacerdote Arão, Deus, ele dá algumas direções em relação à vestimenta que deveria ser utilizada ali pelo sumo sacerdote, né, os utensílios, as pedras, o peitoral, enfim, vários utensílios que deveriam ser utilizados ali, toda uma questão cerimonial. Mas a gente vai perceber também que dentro desses utensílios havia uma mitra que era colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote, e naquela mitra haveria uma lâmina de ouro, e naquela lâmina de ouro estaria escrito santidade ao Senhor. E isso aqui é algo poderoso, porque a gente pode perceber a importância que há para nós como cristãos de entendermos que para Deus a santidade é algo que precisa ser cada dia mais desenvolvida na nossa vida. E é lógico que eu sei que talvez você que está aqui nesse treinamento acabou de se converter e talvez você tenha várias dúvidas sobre esse assunto, mas o que eu quero falar para você que a santidade é algo que ela é desenvolvida. Nós, a partir do momento em que nós nos convertemos, nós nos tornamos santos, mas a santidade ela é progressiva, ela é também absoluta. Então, entenda isso daqui, existem 3 níveis de santidade. A santidade inicial é a santidade onde ela nos é concedida a partir da nossa conversão, é a santidade que nos torna livres da condenação do pecado, tá certo? Depois a gente entra dentro do segundo estágio, que é a santidade progressiva, que ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, tá? E isso faz com que a gente agora seja livre do poder do pecado
em relação à nossa vida. E em terceiro lugar, que essa santidade absoluta, que é a santidade plena que a gente vai desfrutar, que vai ser revelada quando nós, de fato, tivermos os nossos corpos glorificados, quando Cristo vir buscar a sua igreja, aonde agora o pecado ele vai ter sido, de fato, ali neutralizado e a gente vai viver uma vida santa em plenitude, tá certo? Então, a santidade é algo de extrema importância para a gente como cristão, tá bom? Então, olha só, uma coisa que eu sempre falo, ser santo não é uma questão de escolha para quem, no caso, está em Cristo. Se eu estou em Cristo, se eu, por intermédio do seu sacrifício, me tornei essa nova criatura, eu preciso ser santo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui não é o Rodrigo falando para você viver uma vida em santidade, é o próprio Cristo, ele expressando isso através do apóstolo Paulo, que estava ali sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente precisa entrar nesse lugar, a gente precisa cada vez mais refletir a santidade de Deus através das nossas vidas, porque caso contrário a gente vai se tornar exatamente aquilo que a nação de Israel, naquele período bíblico onde Deus ali dá uma visão para um profeta chamado Ezequiel. A nação de Israel, observa isso. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, calma aí. Observe isso daqui. Deus chama a nação, Israel. Uma nação que foi separada, que deveria andar sobre a terra de uma forma diferente. Mais uma vez falando, não somente por uma questão externa, mas por conta de uma devoção ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento, e até hoje, isso não mudou, existem dentro da cultura de várias nações pessoas que adoram deuses diferentes, se prostram a estátuas, se prostram diante de ídolos, e muitas das vezes ídolos humanos, Então tem alguns que se prostram a estátuas, mas tem pessoas no meio evangélico que tem ídolos também, Seus artistas gospel, seus pregadores favoritos, e eles não vigiam, não percebem e acabam idolatrando essas pessoas. Mas o fato é que Deus, quando chama esse povo para que eles fossem separados, Ele está falando para que esse povo ele fosse separado não somente nas questões ritualísticas que fazia com que eles andassem contaminados, mas para que eles tivessem também uma percepção, uma cultura mental separada daquele povo, aonde a adoração que eles viessem dar fosse totalmente direcionada a Deus. Porém, a gente vai perceber que ao longo do período bíblico, mais preciso aqui nessa dispensação no Antigo Testamento, a nação de Israel, por muitas vezes, ela se desviava da obediência à palavra de Deus. Eles se desviavam da lei que havia sido dada por intermédio de Moisés. E aqui você precisa entender que hoje, obviamente que a gente não está servindo a Deus, a gente não está o adorando por uma imposição humana, não. Se nós temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo ele escreve em nosso coração agora as leis, a palavra do Senhor. Então nós não o adoramos simplesmente porque há uma imposição, não. Nós o adoramos porque nós tivemos em nosso coração esta lei estabelecida. Então nós o desejamos, nós realmente queremos nos tornar santos, nós queremos realmente viver para a glória de Deus, nós queremos realmente viver de uma forma que a sociedade, os contextos da sociedade sejam impactados, não importa onde. Talvez você seja alguém que vai exercer um ministério dentro do seu trabalho, talvez num hospital, numa faculdade. Talvez você não seja alguém que vai exercer o ministério de fato
dentro de quatro paredes, né, eclesiasticamente falando, mas Deus ele vai te dar algo e dentro desse local, aonde você estiver, você precisa manifestar a glória de Deus. E a santidade é algo que, como eu falei lá no começo, ela evidencia, ela traz poder, né? Ela traz de fato a glória de Deus para o ambiente. Então a gente percebe que todas as vezes que o povo de Deus, eles se voltavam e eles se santificavam diante da presença de Deus, né? Deus ele vinha com uma palavra de renovo, Deus ele vinha com uma palavra que traria restauração para o meio deles. Porém a gente sabe, né, como eu estava falando, que muitas das vezes o povo se corrompiam. O povo deixava de adorar a Deus e vinha uma palavra de juízo contra o povo. E existe um momento onde o povo ele está em desobediência, né? Isso a gente vai ver lá em Jeremias, um relato bíblico, né, em vários textos. Mas o ponto é que, devido o povo estar em desobediência, Deus ele direciona o povo a passar por um período cativo na Babilônia. E nesse período que eles passam ali, Deus envia profetas, haviam profetas juntamente. E um dos profetas era o profeta Ezequiel. E aqui a gente chega nesse ponto onde eu quero falar para você. Porque Deus ele dá uma visão do povo. E a visão que Deus concede ao profeta Ezequiel é de uma nação que estava como um vale de ossos secos. Isso mesmo, uma nação que estava como um vale de ossos secos. A pergunta é, se Ezequiel chegasse para essas pessoas que estavam sobre a face da terra, ali na Babilônia, e falasse que eles estavam mortos, espiritualmente falando, eles aceitariam? Dificilmente. Dificilmente eles se sujeitariam àquela palavra do profeta. Mas houve um determinado momento em que eles reconheceram. Então Deus ele envia uma palavra por meio deste mesmo profeta Ezequiel para que eles fossem restaurados, né? E a Bíblia vai dizer que no momento em que Ezequiel ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos, algo extraordinário ali acontece. O Espírito, né, ele vem, então os ossos começam a se juntar com todos os ossos e aquela nação ela é levantada. Então olha só, quando nós não entendemos quem de fato somos, e que essa pessoa que nos tornamos requer de nós uma postura, frutos que evidenciam nossa origem, nos tornamos como um vale de ossos secos. Então, se nós, que somos esse povo de Deus, que deveríamos evidenciar através de uma vida em santidade, através dos frutos do Espírito que são gerados e que deveriam estar sendo gerados em nossa vida. Se isso não acontece, isso faz com que nós passamos a ser como essas pessoas, um vale de ossos secos. Só que aí qual que é a questão? Porque um vale de ossos secos, ele não faz diferença alguma. Ele não interfere dentro de um contexto social. Ele não reflete de fato aquilo que deveria refletir. Mas lembre-se que era um vale de vários ossos secos. Só que esses ossos secos eram pessoas, né? Então ali a gente pode entender que eram indivíduos que estavam mortos espiritualmente, né? Indivíduos que estavam mortos espiritualmente, que ao profeta profetizar, trazer aquela palavra, né, de restauração, aonde os nervos começam a aparecer, a pele, os músculos, a carne e depois o espírito, e eles começam a se levantar, a gente agora consegue imaginar e entender que você começa a perceber quem eram cada uma daquelas pessoas. Ou seja, enquanto era um vale de ossos secos, não é perceptível a identidade individual de cada um. Você está conseguindo compreender? Enquanto era apenas um vale de ossos secos e o profeta está olhando para aquele vale, ele não conseguiria perceber, ele não saberia identificar quem que eram aquelas pessoas. Porém, no momento em que a palavra é trazida, e essa palavra ela vem trazendo vida, agora aquele exército começa a ser levantado. Você prestou atenção no que eu falei?
agora um exército começou a ser levantado. Pessoas agora que sabiam de fato quem que elas eram. Pessoas agora de fato que sabiam as armas que elas carregavam. Pessoas agora de fato que estavam ali sendo restauradas. E agora, dentro da sua individualidade, elas tinham clareza de quem elas eram, o que elas carregavam. E cara, isso daqui é muito poderoso, porque quando a gente é restaurado no nosso individual, como eu comecei falando aqui nessa aula, a gente começa a ter clareza de quem nós somos, né? Se a gente se submete a esse processo de restauração. Por isso que eu estou aqui direcionando a se submeter a esse tipo de processo em Deus, pela ação do Espírito, porque ali foi o Espírito. O profeta trouxe a palavra, o profeta falou segundo a palavra de Deus e o Espírito ali trouxe vida. Então a gente percebe que quando isso acontece, quando cada pessoa dentro da sua individualidade, que tem características que são particulares e que faz com que cada um dentro da sua individualidade se torne alguém poderoso em Deus. E essas pessoas dentro da sua individualidade, elas agora estão não somente em individualidade, mas também em unidade, aonde todas ali sabem quem são, aonde todas ali entenderam de fato as armas que elas carregam e quão poderosas são em Cristo. Agora a gente tem esse grande exército, um exército que não é liderado por um homem, não, mas é um exército que é liderado por aquele que é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Desculpe. Ele é quem vai liderar este grande levantar. Ele é quem está à frente deste grande exército chamado igreja. Uma igreja que está sendo ataviada, adornada, uma igreja que é santa e que pelo poder e pela unção, pela graça do Espírito Santo vai avançar, não vai recuar. Você está entendendo? A importância de você realmente ser restaurado. Você está entendendo a importância de você realmente se permitir que todos esses aspectos eles venham se desenvolver em você, a santidade de Deus. Novamente falando, talvez você possa ter sido traumatizado, né, por pessoas que não entenderam o que de fato era santidade, mas você não está aqui diante de uma pessoa assim. Você está diante de alguém que entendeu a importância da verdadeira santidade. É aquela santidade que não está pronto a matar, como os fariseus fizeram, como os escribas faziam, mas é aquela santidade a qual Cristo demonstrou. Cristo, ele era a encarnação de Deus que é santo. E a sua santidade jamais fez com que pessoas fossem expostas no que diz respeito a uma exposição pública simplesmente para denegrir a imagem de alguém. Mas toda a exposição a qual Jesus muitas das vezes expôs as pessoas foi uma exposição no seu próprio íntimo. Ele expôs as pessoas na sua realidade individual e íntima de quem elas estavam sendo, para que através do Espírito Santo elas fossem restauradas. Jesus, diferente daqueles que se achavam santos, mas uma santidade que não era de fato aquela que deveria ser manifestada, quando uma mulher pega em adultério estava prestes a ser apedrejada por aqueles que se achavam santos, ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E isso aqui, de maneira alguma, é uma isenção ou é algo para a pessoa achar que ela pode sair cometendo pecados, porque a gente vê que Jesus ele repreende aquela mulher. Ele fala: não peques mais. Mas você vê que a santidade, ela produz vida, porque a santidade real, verdadeira, é aquela que faz com que você se veja. Você olhe para o seu íntimo. Isaías, o profeta, quando ele viu a manifestação da santidade de Deus, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios. Olha só, Deus aqui restaurando um homem dentro da sua individualidade, para que ele então no ministério, no exercício do seu ministério profético, a sua mensagem, aquilo que ele viria a manifestar tivesse muito mais poder. Então ele reconheceu: eu sou um homem
de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconheça todas as áreas de sua vida que precisam deste toque. O toque de Deus que foi direcionado a Isaías foi exatamente na área a qual ele viu, a qual ele percebeu que precisava de um toque. Eu sou um homem de impuros lábios. Então Deus ali pega e envia um daqueles serafins, retira uma brasa e vai e toca nos seus lábios. Tocou exatamente aonde ele reconheceu. Que você possa receber um toque do Espírito Santo, que venha como uma chama de fogo, para que você possa ser purificado em todas as áreas da sua vida que assim necessitam, e você possa então ser alguém ousado, poderoso, na unção do Espírito Santo, e que Deus ele possa te abençoar. E até a nossa próxima aula. Não se esquece, aqui embaixo tem a tarefa, clica em concluído e deixa aí a sua avaliação, tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.